Neste vídeo, nós iremos aprender como é feito o levantamento patrimonial de bens no CIPAC. Antes de começarmos, é preciso termos em mente alguns conceitos básicos referentes à gestão patrimonial. O primeiro deles é unidade patrimonial. Unidade patrimonial é toda unidade classificada como reitoria, unidade acadêmica ou unidade de apoio, de acordo com o regimento da UFAL, como, por exemplo, a Pró-Reitoria de Extensão, o Centro de Educação e o Restaurante Universitário. De maneira geral, unidade patrimonial é toda unidade que possui bens vinculados a ela. Toda unidade patrimonial deve possuir um responsável patrimonial, que é o gestor máximo da unidade. É ele que irá responder por todos os bens vinculados a ela. Mais do que isso, ele é o encarregado pela gestão dos bens dentro de sua unidade. A fim de auxiliar no controle dos bens, uma unidade patrimonial deve possuir localidades, que são espaços físicos determinados onde os bens ficarão alocados. Toda localidade, por sua vez, deve ser vinculada à unidade patrimonial, o que quer dizer que todos os bens que constam nela estão sob responsabilidade também da unidade patrimonial. Nesse sentido, cabe ao responsável patrimonial delegar servidores que lhe auxiliarão no controle dos bens de suas localidades. Dessa forma, o servidor delegado a uma localidade passa a ser o corresponsável patrimonial, que, juntamente com o responsável, responderá por todos os bens alocados em sua localidade. É importante dizer que o corresponsável patrimonial deve auxiliar em todo o processo de levantamento patrimonial. Então, entendemos que a universidade será dividida em várias unidades patrimoniais. Cada unidade possui um responsável patrimonial que deve manter o controle de todos os bens da unidade. Toda unidade, por sua vez, está dividida em localidades e cada localidade deve possuir um corresponsável, que dividirá a responsabilidade dos bens de sua localidade com o responsável patrimonial. Tendo isso em mente, explicaremos agora o que é levantamento patrimonial. De maneira resumida, o inventário é a compatibilização dos bens que constam no sistema com os bens físicos da universidade. Ele é a melhor forma de controle dos bens que o servidor possui sob sua responsabilidade. Já o levantamento patrimonial é a listagem dos bens que foram localizados na unidade. Então, considerando que o grupo vermelho contém todos os bens localizados fisicamente e que o grupo azul contém todos os bens localizados no sistema, o objetivo do inventário é fazer com que os dois grupos estejam equivalentes, ou seja, que todos os bens localizados fisicamente constem no sistema. Nesse sentido, nos cabe a pergunta: por que fazer inventário? O inventário é a melhor maneira de controlar os bens de uma instituição, identificando e localizando esses bens. Além disso, pelo inventário é possível identificar quem são os seus responsáveis, como eles estão sendo utilizados e se estão sendo bem cuidados, além de identificar se estão sendo utilizados da maneira correta. Pelo inventário, também é possível identificar se um bem precisa de manutenção ou reparo. Então, é através do inventário que todas essas questões são levantadas, gerando uma massa de informações que será utilizada para melhorar a gestão dos bens. Além disso, fazer inventário é uma das formas de comprovar que todos os colaboradores da UFAL, no caso os técnicos, professores e alunos, estão zelando pelo patrimônio público. Ou seja, uma unidade que mantém seu inventário atualizado consegue identificar muito mais rapidamente e de maneira mais eficaz qualquer problema que possa surgir com o bem, resguardando assim os colaboradores que os utilizam. Além de tudo isso, há uma questão legal que deve ser seguida. Por exemplo, de acordo com o artigo 87 do Decreto-Lei 200, os bens móveis, materiais e equipamentos de uso ficarão sob a responsabilidade do chefe de serviço, procedendo-se periodicamente à verificação. Ou seja, o responsável por bens públicos deve manter o controle de seus bens, pois ele precisa saber exatamente quais bens que estão sob sua responsabilidade. Isso porque, de acordo com o artigo 70 da Constituição de 88, prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Nesse sentido, a realização do inventário é de extrema importância, porque ele é a segurança de que todos os bens da UFAL possuem um determinado responsável e, mais do que isso, ele garante uma melhor gestão patrimonial por parte desse responsável. E o que isso significa na prática? Consideremos então a seguinte situação. De um lado, nós temos o grupo de bens que foram localizados fisicamente, mas não constam no sistema. E de outro, nós temos os bens que constam no sistema, mas que não foram encontrados fisicamente. Uma das funções do inventário, como já foi dito, é identificar e acabar com essas inconsistências, de modo que todos os bens sejam compatibilizados. Além disso, ele permite a identificação de bens não cadastrados ou não localizados,
ou ainda bens que foram movimentados indevidamente. Outro ponto importante é que, caso algum bem seja extraviado, é possível identificá-lo através da listagem dos bens. Tendo em vista, então, a necessidade e a segurança que o inventário faz, é muito importante que ele seja feito de maneira periódica, pois ele comprova que a lista de bens constante no sistema de fato corresponde aos bens que estão localizados na unidade. Ou seja, o inventário é a melhor forma de controlar os bens que estão em uma unidade. Então, conforme o Manual de Política de Levantamento Patrimonial da UFAL, o inventário deve ser feito uma vez a cada ano para manter o controle dos bens de todas as unidades e localidades. Sempre que houver a mudança do responsável patrimonial para que seja transferida a carga patrimonial de um para o outro, e sempre que o responsável patrimonial julgar oportuno. Tendo isso em mente, passamos então para o levantamento em si. Entretanto, antes de iniciar o levantamento, o responsável pela unidade patrimonial deverá informar a DIAP quais são as localidades e seus respectivos corresponsáveis, pois o levantamento deverá ser feito por localidade. Ou seja, toda a unidade patrimonial fará um levantamento por localidade e juntar todos os levantamentos em um único processo, que deverá ser enviado à DIAP. Após o cadastro de todas as localidades e de seus corresponsáveis, a unidade deverá então iniciar o levantamento patrimonial. Comecemos então pela listagem dos bens. Para consultar os bens vinculados à unidade, acesse o portal administrativo, clique no menu Patrimônio Móvel e em seguida em Consultar Bens. Na página de consulta, selecione a unidade responsável. Para selecioná-la, clique na lupinha Buscar unidade e informe a sua unidade. No nosso caso, utilizaremos a superintendência. Certifique-se de clicar no botão Selecionar unidade. No final da página, selecione o formato de saída Planilha e em seguida em Consultar. Todos os bens da unidade serão listados em uma planilha, que poderá servir de guia para a identificação dos bens de toda a unidade. A fim de facilitar o processo de listagem, foi criada essa ficha de levantamento que deve ser preenchida com os bens. Nela, você deve informar o nome da unidade, o nome da localidade e o seu código, e as informações do bem, que são o número de somamento, a descrição detalhada e o estado de conservação. Note que há 4 estados de conservação: bom, regular, precário e inservível. O estado de conservação bom é quando o bem não possui avarias e está em perfeito estado de conservação, atendendo à sua finalidade. Como exemplo, temos um armário sem amassos, com chave e sem marcas de ferrugem. O bem regular é aquele que apresenta algumas avarias, mas eles não comprometem a sua finalidade. Como exemplo, temos um armário com pequenos amassos, mas que ainda pode ser trancado. Logo, ele ainda atende sua finalidade. Precário é quando o bem possui avarias que comprometam a sua finalidade. Como exemplo, temos um armário que possui alguns amassões e que não pode mais ser trancado, pois a sua fechadura está quebrada. E inservível é o bem que está muito avariado, a tal ponto que não pode ser mais utilizado para qualquer finalidade e não é mais passível de recuperação. Durante o preenchimento da ficha de levantamento, poderão surgir alguns problemas, como por exemplo, um bem que foi localizado, mas não possui número de tombamento. Nesse caso, há 2 possibilidades. Ou o bem não foi cadastrado no sistema, ou ele foi cadastrado, mas perdeu a sua etiqueta de identificação. Para saber em qual situação se enquadra, é preciso que se finalizem todos os levantamentos da unidade e, ao final, verificar se sobrou algum bem da planilha consultada que não foi localizado, e verificar se a descrição bate com o bem localizado e sem identificação. Se for esse o caso, a unidade deve solicitar a impressão das etiquetas necessárias à DIAP. Mas se os bens sem etiquetas não puderam ser identificados entre os da consulta, significa que esses bens não possuem cadastro, e aí é necessário abrir um processo de solicitação de cadastro de bens sem etiquetas. Ao final de tudo, com a ficha preenchida, é chegado o momento de cadastro do levantamento no CIPAC. Lembrando, mais uma vez, que o levantamento deve ser feito por localidade. Com a ficha de levantamento em mãos, acesse o portal administrativo, clique no menu Patrimônio Móvel, em seguida em Levantamento Patrimonial. A seguir, clique em Cadastrar levantamento. Selecione então a unidade patrimonial.
Como exemplo, utilizaremos a superintendência. Clique em continuar. No campo Finalidade do bem, selecione Anual. Na descrição do levantamento, informe Levantamento Patrimonial de 2016 ou do ano corrente. Em localidade vinculada à unidade, informe a sua localidade. No nosso caso, utilizaremos a DIAP. Então, é chegada a hora de selecionar os bens que constarão no levantamento. Com a ficha de levantamento em mãos, adicione todos os itens da localidade utilizando o tombo. Se o padrão de tombamento for mais novo, com 10 dígitos, utilize o campo de cima, como por exemplo 2016 000050. Note que aparecerá embaixo a descrição do bem que você informou. Selecione e informe o estado de conservação. Em seguida, clique em Adicionar bem. Para adicionar novos bens, repita o procedimento. Caso o padrão de tombamento que você possua seja do sistema anterior, com 8 dígitos, localize o bem a partir da opção Bem Descritor, informando o tombo antigo sem pontos, como por exemplo 10142001. Mais uma vez, selecione a opção que aparecer embaixo. Informe mais uma vez o estado de conservação e clique em Adicionar bem. Por fim, repita esta operação até adicionar todos os bens da localidade. No fim da página, clique em Finalizar levantamento. Observe então o número do comprovante de levantamento patrimonial. Nesse caso, surgiu o número 7/2016. Esse número deverá ser informado à DIAP, através de processo administrativo. Como já foi dito, o processo deve ser enviado com o levantamento de todas as localidades da unidade. No processo, deverá constar essa declaração, informando que foram realizados todos os levantamentos a seguir. Na tabela, deverá ser colocado o código do levantamento, que no nosso caso foi 7/2016, a localidade com o seu código e o nome, e o responsável pela localidade com o CIAP e o nome completo. Essa declaração deve ser assinada pelo responsável patrimonial e enviada via processo administrativo à DIAP. Está finalizado então o processo de levantamento patrimonial da unidade. Lembrando que todos os documentos necessários para este procedimento se encontram em links disponíveis na descrição do vídeo.